Olá, graças e paz. Hoje quero falar para você sobre um tema muito importante que vivemos no meio cristão hoje, é como vencer as tentações da vida. Quantas pessoas estão vivenciando uma tentação? O que é a tentação? A tentação é um convite para o proibido. E você repara que como vencer essa tentação? Você repara que a palavra de Deus fala sobre uma pessoa que foi tentada em pecar por motivo de dar o seu pior. E ela fez o mal porque ela deu o seu pior. E o outro deu o seu melhor para Deus. Estamos falando de Abel e de Caim. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim: O Senhor disse a Caim: Por que estás furioso? Por que estás furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ou o pecado já está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que Deus fala para Caim, né? Disse o Senhor a Caim: Por que estás furioso? Você repara que Caim, ele ficou furioso porque Deus não se agradou da sua oferta. Você pode reparar quantas pessoas elas dão a Deus de qualquer jeito, elas entregam de qualquer jeito. E a Bíblia nos ensina que nós devemos dar o nosso melhor para Deus. Diante de tudo que está acontecendo, precisamos dar o nosso melhor, precisamos controlar os nossos desejos com a ajuda de Deus. Como vencer as tentações, pastor? Somente com a ajuda de Deus, com o nosso autocontrole. Precisamos controlar as nossas emoções, nossos desejos. Vemos alguma coisa, o nosso desejo vai. Então, a arma certeira contra a tentação é a nossa autoconfiança, nosso autocontrole. Nós temos que entender que há um Deus que está aqui em nós, que nos faz ultrapassar, que nos faz vencer. O importante é lembrar que estamos falando de não matar o pecado, mas a possibilidade a não pecar. Trata de uma luta interior, preventiva. Você se autocontrolando, você se policiando, você olhando para dentro de você e ver aonde estão as coisas que estão contra as suas emoções. Então você vai se autopoliciando, você vai se prevenindo do pecado, porque confessar a tentação não há consequência, mas você confessar o pecado, há um perdão, mas há uma consequência no pecado. Então precisamos o quê? Nos prevenir. É uma luta interna, e essa luta interna, ela precisa ser trabalhada, ela precisa nos levar ao entendimento que precisamos vencer a cada dia, precisamos conquistar a cada dia, prevenir, olhar para dentro de nós e dizer assim: poxa, tem alguma coisa que está me levando ao erro, à discórdia, está me levando à prostituição, está me voltando para o álcool,
algo interno está dizendo: os meus amigos anteriores estão me convidando novamente. Então há uma luta interna que você precisa vencê-la. Você tem que procurar quem você está alimentando mais. Então, para não precisar lidar com os estragos feitos pelo pecado, a melhor coisa que tem é se autocontrolar. Porque o pecado, ele traz o quê? Estragos estrondosos na sua vida. Então você precisa automaticamente olhar, como disse Deus para Caim: estás furioso, Caim? Por que se transtornou o seu rosto? Por que mudou o teu rosto, Caim? O seu rosto, se você fizer bem, não será aceito? Se você no outro ano, Caim, deu o seu melhor, faça o seu melhor, Caim. Se você fizer, tu acha que eu não vou aceitar? Disse Deus para Caim. Será que eu não vou aceitar o teu melhor? Vou. Mas o pecado já está na porta. Então ele diz aqui: mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta. Sabe o que Deus está falando para Caim aqui? Caim, se arrepende, Caim. Tu fez errado. Deus está aconselhando Caim. Deus está dando um conselho para ele: Caim, te toca. Cai a tua ficha, Caim. Tu fez errado, tu deu o pior. Tu deu os restos. Abel não, Abel deu o melhor. Mas se você voltar e dar o melhor, eu não vou aceitar, eu vou. Mas se você não se arrepender, o pecado já está à porta, e ele deseja conquistá-lo. O pecado, querido, a porta está batendo, a tentação bate na porta, e se você abrir, vai virar pecado. Então não deixe o estrago do pecado entrar na sua vida. Aprenda a lidar-se com a tentação. Aprenda a confessar a tentação. Por quê? Observe que o Senhor falou basicamente 3 coisas a Caim. Olha o que Deus falou primeiro para Caim: se procederes bem, não é certo que será aceito? Veja, se você vencer a tentação, Caim, você não pecará, e eu conhecerei pela sua obediência. Não é preciso pecar, Caim, é só se arrepender. Você foi tentado e você deixou se levar por muitas coisas, mas se você obedecer, eu colherei a tua obediência. Então Deus está dizendo aqui: tu não precisa pecar quando vem a tentação. Você precisa o quê? Vencer a tentação. A luta vem, os desejos vêm, e você tem que dizer não. Como diz Tales, o pecado me chama todos os dias. Então repare, se procederes bem, não é certo que será aceito a tua oferta? Será que Deus não vai receber a tua oferta? Vai. Segundo, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Aqui Deus está dizendo que a manifestação da tentação, que é pecado, aguarda Caim. Então, repare, a manifestação do pecado é a tentação. Se você resiste o pecado, se você vence a tentação, você não vai levar a sua vida a um estrago estrondoso de pecado. Por quê? Porque você venceu a tentação, você recuou, você se arrependeu, foi: poxa, eu fui tentado, mas eu não caí em pecado, então eu não vou fazer isso para que não gere pecado e morte na minha vida. Mas repare, Deus disse para Caim, Deus alertou, Deus aconselhou, disse: Caim, te arrependa, Caim, não faz isso, meu filho, traz o melhor que eu vou aceitar.
Mas se você continuar, o pecado já está à porta, o pecado está batendo para entrar, e se você continuar com o teu rosto frisado, com o teu rosto zangado, se você continuar revoltado comigo, Caim, o pecado vai entrar, vai te destruir, Caim. Mas ele não deu ouvido. Além disso, o Senhor também declarou que o desejo de Caim assumiria o controle. Olha o que ele diz aqui. Ele deseja conquistá-lo. O pecado deseja conquistar você, meu amigo. O pecado deseja conquistar você, minha amiga. O pecado, ele está à porta batendo. Eu quero entrar. Mas se você, como diz Deus, mas se você dominá-lo, disse porém Caim a seu Abel: vamos para o campo. Ele não deu importância para o que Deus estava dizendo. Caim, você pode dominar a tentação, depende de você. Está à porta. O pecado é quando o desejo nos domina. Será que o pecado já dominou você? Será que o pecado já entrou na tua vida e te deu um estrondo, estragou toda a tua história? Você foi tentado e você não resistiu, e os teus bens foram divididos. Você perdeu família, você perdeu bens, você perdeu caráter, você perdeu autoestima, e você hoje está destruído, você está hoje acamado, você está de todas as formas. Entenda, Deus disse para Caim mais uma vez: mas a ti cumpre dominá-lo. Você deve dominar. A única forma de vencermos a tentação é refreando os nossos desejos. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou viver isso novamente, ou eu não vou viver isso que os meus pais viveram, eu não vou viver uma separação que eu vim de um lar dividido, os meus pais se separaram, essa maldição acaba em mim agora. Eu não concordo viver da mesma maneira que os meus pais me criaram. Um dia eu estava na casa da minha mãe, um dia eu estava na casa do meu pai, um dia eu estava na casa da minha avó. Então eu vivi pela desgraça que aconteceu, que meu pai ou minha mãe não controlou, não dominou a tentação. Mas eu não, vou fazer diferente. Faça isso, eu vou fazer diferente. Na minha casa não vai entrar o pecado, na minha casa não vai entrar a prostituição. Então disse Deus a Caim: Caim, refreia, domine a tentação. Sem boca nenhuma voz se manifesta. Se você não falar, se você não fizer, não cometer o pecado, não vai acontecer nada. Você vai se arrepender e Deus vai voltar a continuar te abençoando, te honrando, porque você dominou o pecado. A ferramenta poderosa para que você alice ao domínio próprio é a palavra de Deus. A Bíblia te traz o cumprimento. Veja, se a Bíblia é uma arma, ataque com ela, use a Bíblia. Muitas pessoas falam: se eu fizer o que desejo, serei mais feliz. Não, você não precisa fazer o que você deseja, porque os desejos, muitas das vezes, ele te leva à desgraça, à destruição. Mas se você usar a palavra nas tuas tentações, entenda, você irá neutralizar o engano de seus desejos. Cuidado, quem você está alimentando sempre vai vencer mais o alimentado, a carne ou o espírito. O mais fortalecido é o mais apto a ganhar a batalha contra os desejos. Se você alimentar mais a carne, então a carne vai vencer. Se você alimentar mais e neutralizar com a palavra de Deus o teu espírito, você vai aumentar força, fé, e você vai ultrapassar, você vai vencer as tentações em nome de Jesus. Lembrando que crente não cai, vai caindo a cada pensamento que cede, cada desejo enganoso
que Ele aceita. A cada dia, sem alimentar o seu espírito, a tendência é você morrer no pecado. Mas se você neutralizar a tentação com a palavra de Deus, você vai vencer. Esta é a minha palavra de hoje. Neutralize a tentação com a palavra de Deus, para que você tenha uma vida feliz. Que Deus te abençoe, que possamos estar juntos em próximo vídeo. Que Deus fortaleça a tua vida, que Deus multiplique as tuas finanças, que Deus multiplique a tua família, que Deus te conceda graça e bênçãos em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa agora. Derrama a tua paz, a tua alegria, Senhor. Dá dias e mais dias, Senhor, felizes para esse casal. Meu Pai amado, não deixe que o pecado entre, Senhor, pela essa porta, mas que o Senhor dê força para esse homem vencer a cada dia. Faça isso, meu Deus, para a honra do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Fica com Deus.